Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Contemporânea. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, trataremos do formalismo da mecânica quântica. Faremos uma introdução a esse importantíssimo assunto. É daqui a pouquinho. Aproveite, deixe o seu like para não esquecer no final e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e é isso. O nosso assunto de hoje é o formalismo da mecânica quântica. Vamos trabalhar com aquelas noções de álgebra linear que revisamos no começo do nosso curso. E agora, para começar, vamos retomar o problema introdutório da aula de início do nosso curso. Se você não assistiu a essa aula, veja na descrição do vídeo. É importante para acompanhar o que vamos tratar na aula de hoje. Então vejamos lá. O nosso problema típico que apresentamos na aula introdutória está esquematizado segundo os elementos que aqui apresentamos. Veja lá. Na imagem número 1, nós temos dois núcleos. São núcleos de hidrogênio, que compõem uma molécula de H2. Porém, a nossa molécula está ionizada, ou seja, H2+. Ela tem apenas um elétron. E no modelo bastante simplificado, podemos tratar esse elétron, na verdade, como uma nuvem eletrônica que pode estar vinculada ao núcleo 1, o que estamos chamando de estado alfa, ou pode estar vinculada ao núcleo 2, o que estamos denominando como estado beta. Vimos que uma possível representação desses estados consiste em representar o estado alfa como sendo o ket 10 e o estado beta como sendo o ket 01. Pois bem, além dessa ideia simplificada da nossa molécula de H2+, vamos considerar também duas outras hipóteses. Primeira, em laboratórios do mundo inteiro, no instante t igual a t0, 1000 físicos experimentais prepararam moléculas de H2+, todas elas no estado inicial seguinte. Observe, S0, nosso estado inicial no instante t igual a 0. O estado inicial, portanto, da nossa molécula é suposto 3/5 de alfa mais 4/5 de beta. Portanto, os 1000 físicos prepararam, cada qual, físico 1, físico 2, até o milésimo, uma molécula no estado S0, como está identificado aí no esquema da imagem número 2. Segunda hipótese. Um bom físico teórico, em seu modelo, para essa molécula de H2+, estabeleceu que o operador hamiltoniano para a molécula pode ser representado matricialmente da seguinte forma. Veja aí na imagem número 3. Segundo o físico teórico, o hamiltoniano H para esse sistema seria 3E0, E0, E0, 3E0, onde E0 é uma constante com dimensão de energia. Com base nessas duas hipóteses, podemos estabelecer algumas questões fundamentais. Veja lá. Questão 1. Se os 1000 físicos medirem a energia de suas moléculas, que valores eles poderão encontrar? Estatisticamente, qual é a distribuição desses valores? Segunda questão. Qual a probabilidade de que a nuvem eletrônica em T maior do que T0, ou seja, após o instante em que as moléculas foram preparadas, esteja essa nuvem vinculada a um dos dois núcleos, ou seja, vinculada ao núcleo 1 ou ao núcleo 2? Terceira questão. No instante T0, de preparação das moléculas, um dos físicos mediu a energia de sua molécula, aquela com a qual ele está trabalhando, e encontrou o valor 2E0. Nesse caso, é possível prever-se o estado futuro desse sistema? Quarta questão. Se nenhuma medição ou perturbação for realizada no sistema,
pode-se prever como será a sua evolução temporal e quais serão os possíveis valores e probabilidades correspondentes das grandezas físicas relevantes do sistema? Questão número 5. Se duas grandezas físicas A e B, energia e momento angular, por exemplo, são medidas simultaneamente, tendo incertezas ΔA e ΔB, qual é a relação entre os valores dessas incertezas? Pois bem, essas 5 questões podem atualmente ser respondidas com base nos chamados postulados da mecânica quântica, que veremos na sequência. A nossa apresentação será feita com base nos trabalhos dos seguintes autores: o trabalho original de von Neumann, que já comentamos na aula introdutória, Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, o trabalho de Cohen-Tannoud, Mecânica Quântica, e o trabalho, belo texto, de Oswaldo Pessoa Júnior, Conceitos de Física Quântica. Esses indicadores ficarão na descrição do vídeo, caso você queira aprofundar os seus estudos. Muito bem? Então vamos lá ao nosso primeiro postulado da mecânica quântica. O estado de um sistema físico em um instante t0 é completamente especificado por um vetor de estado, um ket S, normalizado em um espaço de Hilbert e expresso numa base Vn conveniente. Normalmente, nós vamos utilizar, de preferência, uma base ortonormal. Portanto, o nosso estado S será obtido como uma combinação linear, somatório de Cn e Vn, dos elementos da base com a qual estivermos trabalhando. Lembrando sempre, como vimos na nossa revisão de álgebra linear, que o coeficiente Cn é sempre obtido como o produto interno, o braquete de cada elemento da base vezes o vetor S. Essa é a nossa relação fundamental número 1. Pois bem, no caso do nosso problema introdutório, em que estamos utilizando uma molécula de H2+, um modelo bastante simplificado, vejamos como esse primeiro postulado pode se aplicar. Em primeiro lugar, os estados alfa e beta que estamos utilizando para descrever o comportamento da molécula formam uma base, e justamente é uma base ortonormal. O estado alfa, 1, 0, e o estado beta, 0, 1, como você pode verificar facilmente, constituem uma base ortonormal. São kets normalizados e o produto interno, o braquete alfa-beta, como se pode inspecionar diretamente, é 0. Portanto, são ortogonais e, desse modo, alfa e beta constituem a nossa base ortonormal. Consideremos agora que o estado inicial em que cada molécula foi preparada seja o estado ilustrado esquematicamente na nossa imagem número 5. Como vimos, por hipótese, o nosso estado no instante t0, estado inicial do sistema, é S0 igual a 3/5 alfa mais 4/5 beta. Pois bem, vamos agora verificar se esse estado, como exige o primeiro postulado, ele está normalizado. Portanto, precisamos calcular a norma de S0. Lembra-se? A norma de S0 será igual a raiz quadrada do produto interno de S0 por si mesmo, braquete S0, S0. Então, veja lá, quem será o Bra correspondente ao nosso ket S0? Será, então, o complexo conjugado do coeficiente 3/5 vezes o Bra alfa, mais o complexo conjugado do coeficiente 4/5 vezes o Bra beta. E desse modo, então, uma vez que os coeficientes são reais, teremos que o Bra S0 será 3/5 Bra alfa mais 4/5 Bra beta. Façamos agora, então, a norma do nosso ket S0. Reproduzindo o Bra S0, e desse modo, então, o produto interno de S0 por si mesmo, Bra S0, 3/5 alfa mais 4/5 beta, vezes o ket S0, 3/5 alfa, 4/5
beta. Vamos fazer esse produto termo a termo, primeiro com terceiro, primeiro com quarto, mais segundo com terceiro e mais segundo vezes o quarto. Veja lá o que obtemos. Teremos, então, 3/5 Bra-alfa vezes 3/5 Ket-alfa. Isso resulta em 9/25, produto alfa-alfa, mais 3/5 Bra-alfa vezes 4/5 Ket-beta. Isso resulta em 12/25 e o produto interno alfa-beta, mais 4/5 Bra-beta vezes 3/5 Ket-alfa. Isso resulta em 12/25 beta-alfa, produto interno beta-alfa. E, finalmente, mais 4/5 Bra-beta vezes 4/5 Ket-beta. Isso resulta em 16/25 beta-beta. Pois bem, lembra-se, nossa base alfa-beta é ortonormal. Portanto, podemos utilizar a propriedade de ortonormalidade e resolvermos os produtos internos dos elementos da base. Lembra-se? Alfa-alfa resulta em 1. Alfa-beta resulta em 0. Beta-alfa resulta em 0 e beta-beta resulta em 1. Estamos usando aqui o delta de Kronecker, que você deve se recordar. Quando os índices são idênticos, temos então o valor 1 para o produto. Índices distintos, valor 0. Isso ocorre quando os elementos da base são ortogonais e normalizados. Portanto, restam-nos apenas os termos 9/25 e o último termo 16/25. O resultado é, evidentemente, igual a 1. E, desse modo, como queríamos verificar e como exige o primeiro postulado, a norma do nosso estado inicial, S0, de fato é 1. Ou seja, ele se encontra normalizado e atende, portanto, ao primeiro postulado. Viu aí? Vejamos agora o segundo postulado fundamental do formalismo da mecânica quântica. Cada grandeza física mensurável, que vamos chamar inicialmente de Q, ela é usualmente tratada como sendo um observável. Essa é uma terminologia própria da área. Essa grandeza mensurável, um observável, portanto, é especificada por um operador hermitiano Q, atuando nos vetores de estado. Portanto, teremos sempre a cada observável um operador específico associado. Por exemplo, a energia total normalmente está vinculada, associada, especificada por um operador que chamamos de hamiltoniano, o operador H. Por exemplo, aquele que supusemos lá na introdução do nosso problema típico. Lembra-se? O físico teórico que está estudando a molécula de H2+, supôs que naquelas condições o hamiltoniano matricialmente seria expresso dessa maneira. Então é esse hamiltoniano, como veremos, que nos permitirá conhecer a energia total, que possivelmente será medida num dos experimentos. Além desses observáveis, temos outros. Por exemplo, o momento linear. Veremos que a ele está associado o operador P. Além disso, temos também momento angular de spin e teremos associada à medida dessa grandeza, a sua especificação, o chamado operador S, como veremos nas aulas seguintes. E assim, as demais grandezas mensuráveis de um sistema quântico, os observáveis desse sistema. Portanto, lembre-se sempre, cada grandeza física mensurável sempre terá associada a ela, especificando essa grandeza, um operador hermitiano. E você se lembra das propriedades fundamentais dos operadores hermitianos? Vamos revê-las. Veja lá. Se o operador Q, atuando de um espaço H no espaço H, é hermitiano, valem 3 propriedades absolutamente fundamentais. Veja lá. Primeira delas, como vimos, os autovalores do operador são reais.
Sempre que o operador é hermitiano, os seus autovalores são reais. Segunda, os autovetores desse operador, correspondentes a autovalores distintos, são sempre ortogonais quando tomados 2 a 2. E a terceira propriedade, uma propriedade operatória extremamente importante, é a número 3, então. Para todo o V pertencentes ao espaço H, o produto interno UQV sempre resultará em QUV, ou seja, os dois valores aqui obtidos, os dois números reais ou complexos, sempre serão idênticos. Portanto, podemos transitar o operador hermitiano dentro do produto braquete, atuando em V ou em U indistintamente. Isso leva o nosso operador hermitiano também a ser chamado de autoadjunto. Essas três propriedades são extremamente importantes na sequência do nosso tratamento dos postulados. Vejamos agora o terceiro postulado. Dado o operador Q, cujos autovalores são Qn e correspondentes autovetores En, o único resultado possível para a medição do observável Q é um dos autovalores Qn do correspondente operador Q. E isso é obtido, como sabemos, através da nossa relação número 2. Essa relação número 2 é a relação que nos permite conhecer os autovalores de um determinado operador. Lembra-se? Operador atuando num determinado ket é igual ao autovalor vezes o ket. Nesse caso, o ket é chamado de autovetor. Essa é a relação, então, que exprime a ligação entre autovalores e autovetores. O nosso terceiro postulado, portanto, nos diz que, veja lá, o único resultado fisicamente possível para a medição de um determinado observável será um dos autovalores do operador associado àquele observável. No caso de uma partícula, por exemplo, a sua energia total é determinada pelo operador hamiltoniano e, desse modo, de acordo com o terceiro postulado, os únicos valores fisicamente possíveis para a medição da energia, por exemplo, de uma partícula, serão os autovalores do operador hamiltoniano, que é o operador associado à energia total das partículas ou dos sistemas quânticos em geral. Vejamos, então, como aplicar essa ideia para o nosso caso que estamos tratando, a nossa molécula de H2+. Nós consideramos que o hamiltoniano que rege o comportamento quântico daquele sistema é 3 é 0, é 0, é 0 e 3 é 0. Portanto, os valores possíveis como resultados de medição da energia dessa molécula serão os autovalores desse operador, que nós já sabemos obter. Lembra-se? Veja lá. Para encontrarmos os autovalores que vamos chamar de lambda desse operador, é necessário aplicar a condição de que o determinante de A menos lambda B, C, D menos lambda é igual a 0, sendo A, B, C e D exatamente as entradas da matriz que representam o nosso operador. Portanto, A é 3 é 0, B é 0, C é 0 e D é 3 é 0. Substituindo esses elementos na nossa condição, teremos então A 3 é 0 menos lambda, B é 0, C é 0, D menos lambda, 3 é 0 menos lambda. Esse determinante deve ser nulo, como já mostramos na nossa revisão de álgebra linear. A resolução, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Dessa forma, teremos então, veja lá, 3 é 0 menos lambda vezes 3 é 0 menos lambda resulta em 3 é 0 menos lambda ao quadrado, menos produto dos elementos da diagonal secundária é 0 menos é 0 ao quadrado. Veja que temos aqui, implicitamente, uma equação polinomial do segundo grau em lambda. Já poderíamos resolver a partir desse ponto. Mas
vamos desenvolver como você normalmente faria. Veja lá. Quadrado do primeiro termo, 9 é zero ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes lambda vezes 3 é zero, menos 6 é zero lambda, mais quadrado do segundo, mais lambda ao quadrado, menos é zero ao quadrado. Disso teremos, veja lá, lambda ao quadrado, menos 6 é zero lambda, 9 é zero ao quadrado, menos é zero ao quadrado, resulta 8 é zero ao quadrado. Portanto, aí está a nossa equação polinomial do segundo grau. Para resolvê-la, você já conhece a metodologia. Usamos aí a relação de Bhaskara, muito conhecida. Então, teremos lá menos b, menos menos 6 é zero, 6 é zero. Mais ou menos raiz de b quadrado, 36 é zero ao quadrado, menos 4a, 4 vezes 1, vezes c, que é 8 é zero ao quadrado. Então, menos 32 é zero ao quadrado. Essa raiz resulta em 4 é zero ao quadrado. Portanto, a raiz é 2 é zero. E desse modo, teremos como valores de lambda, ou seja, autovalores do nosso operador hamiltoniano, os seguintes. 6 é zero mais 2 é zero, 8 é zero dividido por 2. Teremos, então, lambda 1 igual a 4 é zero. 6 é zero menos 2 é zero, 4 é zero dividido por 2, teremos então o segundo alto valor, que é lambda 2 igual a 2 é zero. Percebeu, estudante? Portanto, o terceiro postulado nos diz o seguinte: aqueles 1000 físicos, ao medirem as energias de suas moléculas, encontrarão somente os valores 4 é zero ou 2 é zero. Nenhum outro sendo permitido. Na próxima aula, veremos qual a distribuição estatística desses valores, ou seja, dos 1000 físicos, quantos encontrarão ao medirem a sua molécula a energia 4 é zero e quantos deles encontrarão a energia 2 é zero. Muito bem, estudante, então é isso por hoje, mas não se esqueça, agora é hora de deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!